Hoje nós estamos começando mais um Talk Show. E aí, como que vocês passaram a noite, meu querido auditório? Passaram bem? Dormiram? Muita bagunça nos quartos? Sim? Comeram bastante? Chocolate? Meu Deus, que delícia, né? Gente, hoje no nosso Talk Show nós temos vários temas muito importantes e legais de conversar. Por exemplo, detalhe, eu não vou falar de tomate, tá? Até porque eu achei um absurdo, porque eu tive que escolher, ou eu comprava 1 quilo de tomate ou eu comprava passaporte pro retiro, né? É um absurdo isso, é o fim do cúmulo. Enfim, vamos esquecer, né? Eu tava esses dias assim pensando, caramba, né? O que eu faço pro próximo tema do Talk Show? E aí eu pensei, que Vucu Vucu foi aquele do fim do mundo do ano passado, que ia acabar em dezembro, do dia tal, do mês tal, né? Da data tal. Gente, eu fiquei com medo. Eu fiquei, né? E aí, se acabar, o que vai acontecer? Vocês ficaram nessa dúvida também? Não? Sério? Ai, gente, eu sou muito influenciada. Se falarem, gente, isso aqui, eu acredito. Meu Deus do céu. Enfim, né? E aí eu pensei, caramba, será que vai ser pior o fim do mundo ou depois que eu morrer? Ou se eu morrer, será que eu vou ser destruída ou vou viver de novo? E se eu morrer, será que eu vou voltar como um bicho ou vou voltar como uma pessoa? E assim, velho, eu tenho medo. Já pensou se eu morrer e voltar como uma cabra? Não fica legal, né? Ou então uma minhoca? Não curti muito, não. E a pessoa que nós convidamos hoje, né? O meu convidado especial, ele vai esclarecer. Porque é uma pessoa, assim, muito, como eu posso dizer, muito sábio. E eu acredito, né? Vamos ver, né? Se ele vai poder responder todas essas questões e mais um pouquinho. Com vocês, a Bíblia! Palmas, palmas! Pode se sentar, fique à vontade. Então, Bíblia, nós estávamos conversando aqui, né, sobre o fim do mundo. O que você tem a nos dizer sobre o fim do mundo? Existe o dia certo, a hora certa, a data certa? Como que funciona isso? Bom, ao longo das páginas escritas em mim, pelo escritor Mateus, ele descreve Jesus dizendo aos discípulos a seguinte frase: porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem mesmo os anjos dos céus, nem mesmo o Filho, mas unicamente meu Pai. Jesus diz mais ainda: vigiai, pois não sabeis a hora que virá o Filho do Homem. Então é tipo assim, vai ser surpresa. Muito da surpresa. Inclusive, Jesus continua falando uma seguinte ilustração. Consideremos isso: se um pai de família soubesse a que horas um ladrão ia roubar a casa dele, a que hora da madrugada ele ia entrar na casa dele, esse pai ficaria acordado, Claro, e não deixaria que o ladrão roubasse a casa dele, certo? lógico. Assim será a vida do Filho do Homem. Por isso, Jesus continua dizendo que nós precisamos vigiar, porque a hora da volta do Filho do Homem será quando não pensamos. Certo. Entenderam, pessoal? Então, não existe esse negócio de data. É surpresa mesmo, chegou, papum, acabou e você vai e tá. Isso, vigiar. Obrigada, vamos vigiar, galera. Uma outra pergunta também. Palmas. Continue conosco que tem mais ainda por vir. Uma outra pergunta também é, depois que eu morrer, o que acontece? Vai acabar? Eu vou virar uma minhoca? Vou ficar como minhoca? O que acontece? Bom, um texto escrito ao longo das minhas páginas é bem claro e bem curto. A todo homem é previsto morrer uma só vez, e depois disso segue-se ao juízo. Uma mortinha só, morre uma vez e já era. Só uma morte, segue-se ao juízo. Graças a Deus, eu tava com medo, Bíblia. Esclareceu, gente? Não existe, então, vida após morte e a gente morre uma vez só. Isso, a morte será uma vez somente, depois segue-se ao juízo de Deus a todos os seres humanos. Certo. Agora, assim, mudando um pouquinho, assim, né? A gente olhando, assim, aconteceu vários boatos sobre dinheiro, lavagem de dinheiro dentro da igreja. Pastores que pegou, né? Várias quantias e tal. E eu queria saber o que está escrito em você
sobre dinheiro? Bom, primeiramente é necessário esclarecer a todos que em Malaquias, no fim do Antigo Testamento, já está escrito: trazei todos as suas ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento à casa do Senhor. Portanto, já é necessário dizer que é necessário as ofertas, é necessário para que haja mantimento na casa do Senhor, para que haja organização de tudo que é feito na casa de Deus. Certo, então é necessário para manter a igreja, certo? Entende? Quanto que nós devemos, mais ou menos assim, por exemplo, tem pastor que pede 20 mil, dependendo do certo, ou rico. Tem outros que pede 100 reais e tal. Quanto que nós devemos ofertar? Bom, Jesus mesmo responde isso quando ele estava sentado num determinado lugar e ele estava vendo pessoas darem as suas ofertas à casa de Deus. E ele viu ali muitos homens ricos e dando grandes quantias. Jesus observou aqui. E de repente, no meio daqueles homens ricos, entra uma viúva, talvez uma senhorinha, e colocou ali 2 moedas, 2 pequenas moedas, assim está escrito no livro. 2 pequenas moedas, talvez algo que não se comparasse com a quantia que eram dadas pelos ricos. Mas Jesus aponta para aquela mulher e diz assim: ela deu mais. Porque muitos daqueles ricos davam daquilo que sobrava. Aquilo servia como resto para Deus. E aquela senhora, dando 2 pequenas moedas, deu tudo que ela tinha. Ela deu mais do que uma quantia grande ou pequena, ela deu de coração, deu de alegria. E aí que entra mais um versículo escrito em mim, no livro de 2 Coríntios, que diz assim: cada um dê as suas ofertas segundo o seu coração, segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Certo, então a oferta é o que vai no nosso coração, é a melhor oferta que existe. Não dependendo exatamente do quanto você dá, mas de como você dá. De coração. Galera, vocês entenderam? Amém. Continue conosco dos nossos patrocinadores, Tomate Toma Tudo. Próxima pergunta, fugindo também, né, desse assunto. Eu estava vendo assim na TV e eu assim, achei um absurdo. Assim, difícil. Uma pessoa que vai e ela mata cinco mulheres, um cara, e aí ele vai preso, paga, né, a sua dívida com a sociedade. E eu queria saber como que ele é visto perante Deus depois disso. Existe perdão para esse tipo de pecado tão grave? Bem, de cara é necessário lembrar a todos que Deus abomina de qualquer maneira esse tipo de prática. Os pecados que nos afastam de Deus. Mas assim como nós devemos lembrar que esse tipo de prática é abominável diante de Deus, também é necessário lembrar que Deus arrumou um meio de perdão para essa pessoa, que é a morte de Jesus Cristo. Já foi para nós. Portanto, se Deus é capaz de mudar a história para perdoar pecadores, nós, colocando também como pecadores, assim como ele, talvez um tipo de pecado olhado diferente pela sociedade, mas pecados que nos afastam de Deus, devemos também perdoar. Porque está escrito em Mateus capítulo 6, que se nós perdoarmos aos homens as suas dívidas, o Pai do céu também nos perdoará. Mesmo essa pessoa tendo magoado tanto a gente, mesmo assim nós temos que dar o perdão para essa pessoa, ela ter feito uma coisa muito grave, não tem que perdoar? Bom, para esclarecer melhor, a pergunta que você está fazendo foi feita há 2000 anos atrás por Pedro, diretamente a Jesus. Ele chegou a Jesus e disse assim: Jesus, se o meu irmão vir pecar contra mim, eu devo perdoá-lo. Mas até quando? 7 vezes? Pedro perguntou a Jesus: são 7 vezes no dia que eu devo perdoar? E Jesus olha para ele e diz assim: 70 vezes 7. Jesus naquele momento não quis dizer a quantia certa que se deve perdoar por dia. Não quis dizer que
70 vezes 7 é o limite do perdão. Mas que se nós achamos que devemos perdoar certas pessoas, Jesus diz que nós devemos perdoar a tudo e a tudo. Como eu repito, são práticas abomináveis diante de Deus. Mas se há um arrependimento do coração, e se Deus perdoou essa pessoa, nós também, como pecadores, como também servos de Deus, devemos liberar o perdão. Qualquer pode se perdoar. Gente, perdoar, viu, gente? 7 vezes 7, né, Bíblia? 70 vezes 7, gente. Vamos perdoar, liberar o coração. Vocês entenderam, galera? Vamos passar para o próximo ponto? Seguinte, eu vejo assim, né, eu observo muito, porque eu sou uma pessoa que gosta de observar. E eu estava observando e vi que existe muita dúvida em se adequar ao mundo e se adequar à sua palavra, que está escrito em você. O que você nos diz? O que nós devemos adequar? O que nós devemos seguir? Bom, muitas vezes, dentro e fora da igreja, as pessoas já se acostumaram a adequar a Bíblia ao que as pessoas imaginam. Mas, na verdade, e é uma forma simples de entender, não é a Bíblia que deve se adequar às pessoas, não sou eu, não é o que está escrito em mim que deve se adequar ao pensamento de nós, dos seres humanos, mas as pessoas que devem se adequar à palavra de Deus. É necessário lembrar que a Bíblia, tudo que tem escrito em mim, é uma mensagem direta do Senhor a você. Deus preferiu falar com você diretamente. E eu estou disponível a todo tempo, em cima do teu quarto, na cabeceira, talvez encostado na sala, meio com pó. Mas a palavra de Deus, o diálogo com Deus, com você, está disponível a você a qualquer instante. Certo, eu entendi claramente. Muito obrigada, Bíblia. Assim, mudando também de novo de assunto. Ai, galera, esqueci, gente, eu estou empolgada. Tá tudo bem, vocês entenderam, gente? Nós devemos se adequar à Bíblia, à sua palavra. Bíblia, também tem uma outra pergunta assim. Hoje em dia, está acontecendo muitos casos de pessoas depressivas, pessoas que são tristes, pessoas que não conseguem encontrar a felicidade. Muitas pessoas fazem de tudo. Tentam entrar em aula de dança, tentam entrar em teatro, tomam remédio para ser feliz. E a pergunta é o seguinte: o que é felicidade? Bom, primeiramente, em mim não está escrito o que é a felicidade ou o que é o ser feliz, mas ao longo de todas as minhas páginas é descrito o tipo de pessoa que é feliz. Vejamos, por exemplo, o Salmo número 1, que diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz, o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado ou feliz é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não vai de acordo com os seus conselhos. E aí no versículo 4 continua dizendo assim que: mas feliz é esse varão que observa a palavra de Deus e que medita nela de dia e de noite. E digo mais: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
Glória a Deus. Eu queria que você fechasse por 1 minuto seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Senhor meu Deus, meu Pai, meu Rei, meu Dono, esta é a Tua palavra, Senhor. É uma palavra viva e eficaz. Nesta manhã já ouvimos tantas respostas para tantas dúvidas que nós como seres humanos temos. Porque a Tua palavra é assim, Senhor. Ela tem resposta para tudo. Para qualquer situação, para qualquer dilema. Eu creio e vejo que a Tua palavra tem as respostas. Nesta manhã, Senhor, a Tua palavra não volte vazia. Ela seja lançada nesta manhã, Senhor, num campo fértil, numa terra fértil, e que haja fruto desta semente neste campo. Em nome de Jesus, Pai. Nós não somos nada e não podemos fazer nada sem Ti. Precisamos tão somente da Tua presença, do Teu amor, da Tua graça, do Teu poder. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. A última pergunta feita à Bíblia foi: o que é felicidade, ou como obter a felicidade? E a Bíblia foi feliz em afirmar que a própria Bíblia, ela não diz como é a felicidade ou onde achar a felicidade. Porque muitas vezes, irmãos, nós buscamos felicidade, não é assim? Tem até um filme do Will Smith, A Procura da Felicidade, que ele busca incessantemente a felicidade de acordo com as suas forças, de acordo com aquilo que ele pensa ser a felicidade. Mas a verdade é que a Bíblia, ela não nos diz o que é a felicidade. Como foi respondido, ela diz quem é feliz, que tipo de pessoa é feliz. Ela não mostra um caminho para nós: olha, este aqui é o mapa, aqui você vai encontrar a felicidade. Ele mostra como é aquele que é feliz, como que é a vida dele que é feliz. A primeira coisa que nós lemos aqui foi em Mateus 5. Se você ainda não se situou, nós lemos em Mateus capítulo 5. É o Sermão da Montanha. É muito conhecido, é muito esclarecedor, é muito falado, mas é pouco vivido. Porque a maioria das coisas que nós acabamos de ler aqui em Mateus 5, muitas vezes nós não queremos viver. Nós teimamos em não querer viver desta forma. E teimando em não querer viver desta forma, nós estamos dizendo que não queremos ser felizes. Aqui está o modelo de pessoas que são felizes. Pessoas que vivem na felicidade. E aí você faz uma pergunta: mas como é que pode um sofredor viver feliz? Como é que pode aquele que tem uma doença viver feliz? Como é que pode aquele que tem problemas dentro do casamento com a sua esposa ou com o seu esposo ser feliz? A Bíblia responde que todo aquele que busca o Senhor, ele encontra. Independente da situação humana dele, todo aquele que busca o Senhor, ele encontra. Está em Ezequiel isso. Se a palavra de Deus nos diz isso, e se nós acreditamos nisso, não importa qual seja o nosso problema, nós vamos ter felicidade em nossas vidas. A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que no versículo 2 do capítulo 5, diz que Jesus abriu a sua boca
E o engraçado é que em várias versões dizem a mesma coisa, às vezes trocando a versão, muda-se a forma de se dizer, mas todas as versões falam a mesma coisa: Jesus abrindo a boca. E aí nós não vemos mais nenhum versículo falando que Jesus abriu a boca para falar, ou para ministrar, ou para instruir os seus discípulos. Nós vemos aqui Jesus abrindo a boca e sendo destacado isso na Bíblia, porque era muito importante que nós soubéssemos. É uma linha de vida que era muito importante que nós dessemos valor e pudéssemos estar engajados em viver desta forma que Jesus nos ordenou. É muito importante. Senão a Bíblia não destacaria: Jesus abriu a boca e disse. É muito importante. Eu queria que você olhasse para quem está do seu lado e dissesse assim: olha, é muito importante o que Deus tem para você. Diga. Para o lado direito, para o lado esquerdo, atrás, na frente, diga: é muito importante o que Deus tem para você. É muito importante o que Deus tem para nós. Amém. Nós lemos aqui diversas vezes, talvez você esteja perguntando: onde que está o feliz? Nós lemos em todos os versículos: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Se você pegar o seu dicionário, você vai ver que bem-aventurado é feliz. Mas eu vou mais profundamente. Uma pessoa bem-aventurada, segundo o dicionário, ele é muito feliz. E tem algumas versões de dicionários que dizem mais ainda, que aquele que é um bem-aventurado é extremamente feliz. Eu quero ser um bem-aventurado. Eu quero viver uma vida de felicidade. E ela está disponível para mim, está disponível para você também. A palavra que resume na língua grega, a qual foi escrito o Novo Testamento, que resume e diz propriamente o que é ser bem-aventurado, é Macários. Mas o engraçado é que a palavra Macários em grego, ela quer dizer muito mais do que ser abençoado, ou do que ser feliz, ou do que viver muito feliz. A palavra Macários em grego quer dizer que a pessoa que é bem-aventurada, ela é extremamente feliz, independente das circunstâncias que cercam a sua vida. Macários, extremamente feliz, independente das circunstâncias, independente do que estiver vivendo, porque a felicidade, ela provém do trono de Deus. E o trono de Deus, ele não está ligado às circunstâncias. O trono de Deus, ele não está ligado a problemas, ele não está ligado a dificuldades, ele não está ligado a nada disso. O trono de Deus está ligado em Deus, e de Deus só provém bênçãos, felicidade, paz, amor. É o que provém do trono de Deus. Macários quer dizer extremamente feliz, independente das circunstâncias. E aí talvez você me pergunte: mas como é que eu posso ser feliz doente? Como é que eu posso ser feliz com o meu casamento quase acabando? Como é que eu posso ser feliz se eu ando em atrito com os meus filhos, ou em atrito com os meus pais, com os meus irmãos? Todos esses problemas, nenhum deles é novo. Todos esses problemas, a palavra de Deus nos direciona muitas coisas. Mas eu queria me apegar a uma situação que nós vivemos no nosso meio. Há um ano atrás nós tínhamos aqui a Alessandra, e ela, independente das circunstâncias, ela era feliz.
Talvez a maioria não tenha conhecido a Alessandra, mas eu conheci a Alessandra quando ela não tinha Jesus ainda. E eu falava de Jesus para ela. Eu já conversava muito com ela. Ela era solteira ainda. Eu acompanhei quando ela aceitou a Jesus na Igreja Universal. Eu também acompanhei quando ela se afastou da igreja. Mas eu acompanhei quando ela voltou. Mas ela voltou para ficar. E a Alessandra, no dia que ela resolveu voltar de verdade, ela adquiriu através de Deus uma felicidade que não era dela. É o exemplo para mim e para você. Para mim e para você. Quem conheceu e viveu com a Alessandra sabe que ela teve um problema com câncer. Mas toda vez que você conversava com ela, quem alegrava, ao invés de nós alegrarmos ela alegrava a gente. No ano passado ela estava aqui, magrinha, fraquinha, mas estava feliz. No nosso meio, ela sorria, ela vivia, ela andava conosco. Mas aprove o Senhor levá-la com Ele. Mas ela morreu feliz. Feliz. Tinha dores constantes. Eu conversava praticamente todos os dias com ela. Ela tinha dores constantes, mas ela estava feliz. Ela vivia feliz. E quando nós paramos para observar de onde vem uma felicidade dessa, o ser humano tem capacidade de viver assim. O ser humano tem capacidade de superar, de ter forças para viver assim feliz em todo o tempo. Não, ele não tem. Esta alegria provém do Senhor. Esta alegria provém do Senhor. Vemos muitos exemplos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo apanhava quase todos os dias. Ele andava por esta terra pregando o evangelho de Jesus. Diz a palavra no capítulo 11 de 1 Coríntios, ele era açoitado, levava varada, levava chicotada, ficava dormindo em abismos. Irmãos, ele fugia, porque senão ele era morto. Mas ele diz em Tessalonicenses: sejam felizes, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. E aí nós pensamos, é louco um homem desse? Como é que ele pode falar de alegria, sofrendo tudo que ele sofria? A alegria não vem de mim, a alegria não vem de nós, a alegria vem de Deus. É Ele que provém alegria, independente das circunstâncias, independente do que eu penso, independente do que eu vivo, independente do que eu esteja sofrendo. Eu sou feliz, eu sou feliz, vivo a felicidade de Deus em mim. Macários quer dizer bem-aventurado, ou seja, extremamente feliz, independente das circunstâncias. Você quer viver isso? Está à sua disposição isso. Está à sua disposição isso. Viver extremamente feliz. O problema é que nós condicionamos a nossa felicidade. Nós sempre condicionamos as nossas felicidades, os momentos em que vamos viver felizes. Por exemplo, você está vivendo, andando a pé, de ônibus, de metrô. Você fala, poxa, quando eu tiver um carro eu vou ser feliz. Às vezes você está pagando aluguel. Você fala assim, olha, quando eu tiver minha casa própria, aí eu vou ser feliz. Aí de verdade eu vou ter felicidade. Talvez você seja solteiro e você fale assim, quando eu casar eu vou ser feliz. Aí o casado diz, quando eu tiver filhos eu vou ser feliz. Nós sempre condicionamos a nossa felicidade a algum fato. Perceberam? Nós sempre condicionamos. Olha, quando chegar o acampamento, eu vou ser feliz lá. Lá eu vou ser feliz. Nós sempre condicionamos a nossa alegria e a nossa felicidade a algum fato que pode acontecer nas nossas vidas. A alegria do Senhor não é isso não.
A alegria do Senhor não está condicionada a fatos, a circunstâncias. A alegria do Senhor é constante. É constante. Eu posso dizer que eu tenho a alegria do Senhor. Eu nasci quase que dentro da igreja. E naquela época era nascer dentro da igreja mesmo, viu, irmãos? Era praticamente isso, nascer dentro da igreja. E eu fui durante muitos anos, através dos meus pais, convencido de que o melhor lugar para eu estar era a igreja. E eu vivia condicionando a minha vida a tantos fatos para ser feliz. Eu vou ser feliz quando eu tiver isso, quando eu tiver um bom emprego, quando eu tiver um bom salário, quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo. Mas mesmo vivendo dentro da igreja, eu ainda não conhecia a verdadeira felicidade. Na verdade, eu não conhecia ainda o dono da felicidade. Até o dia que eu encontrei o dono da felicidade. E o dono da felicidade mudou a minha vida. O dono da felicidade mudou a minha vida. Desde então eu tento e luto, porque o nosso ser humano tenta falar sempre mais alto. Tenta sempre falar mais alto. Eu luto diariamente para que as circunstâncias que envolvam a minha vida não afetem o meu coração e a minha alegria. Eu luto para ser feliz dia após dia, independente do que eu esteja vivendo. Mas independente disso tudo, Deus tem provido coisas tão fantásticas para mim viver feliz. Tão fantásticas. Eu nunca esperava estar da forma que eu estou. Eu nunca esperava estar onde eu estou hoje. Eu nunca esperava trabalhar onde eu trabalho hoje. Eu nunca esperava ter a família que eu tenho hoje. Eu nunca esperava ter a esposa que eu tenho hoje. Provisão de Deus. Diz a palavra de Deus no Salmo 37: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Tudo ele fará. Perceberam que é só entregar o caminho? Ele não diz assim: olha, entrega seu caminho, me traga 100 mil reais, jejue durante 100 dias e 100 noites, fique de joelhos durante 85 mil horas, que eu vou providenciar o que você precisa. Ele não disse nada disso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Ele tudo fará. Muitas vezes também condicionamos a nossa vida a festas. Não é assim? Vai ter uma festa, puxa, vou lá. Lá vai ser a alegria. Vai ter felicidade na festa. E aí eu posso dizer isso com propriedade, quando nós não temos a alegria do Senhor em nossas vidas, nós vamos na festa, nos alegramos, e quando voltamos para a nossa casa, a tristeza já nos abate. Já voltamos a ser infelizes. Já voltamos a ter problemas até com depressão. Voltamos a estar cabisbaixos, sem perspectiva e sem esperança. Eu era assim. Eu vivia assim. O que Jesus tem para mim e para você não é assim. É muito maior que isso. É muito maior que isso. Jesus aqui, quando ele começou a falar das bem-aventuranças, juntou-se uma multidão em volta de Jesus. Uma multidão. Porque eles já conheciam o que era ser bem-aventurado.
Eles já tinham ensinamentos lá atrás. Em Deuteronômio capítulo 33 fala sobre Israel ser bem-aventurado. No Salmo 65, no Salmo 34, no Salmo 84 também fala de ser bem-aventurado, ou seja, ser feliz, muito feliz. Então quando Jesus começou a falar, automaticamente o povo começou-se a chegar a Jesus. Ele conhece a Escritura, Jesus conhece, Ele vai falar do que eu preciso. Porque o povo de Israel naquele momento, eu quero trazer aqui, sintetizando para você, como é que estava vivendo o povo de Israel naquele momento em que Jesus estava falando sobre as bem-aventuranças. O povo de Israel estava vivendo dentro da sua própria terra como prisioneiro, dominado pelos romanos, estavam ali guardados pelos soldados romanos, estavam muitas vezes passando privações em comidas, estavam passando privações em lares, estavam passando por dificuldades. E aí Jesus começa a falar de bem-aventuranças, ele vai dizer, ele vai citar lá atrás, Deuteronômio, Salmos, para nos abençoar e nos dar um refrigério, vai nos fazer hoje novas criaturas. É o que o povo pensou que Jesus ia fazer ali. Ao contrário, o que Jesus disse era o que eles deviam ser e não o que eles deveriam fazer. Jesus não disse qual o posicionamento que eles deveriam ter, como é que eles deveriam agir, fazer, não. Era como eles deveriam ser. Jesus começa dizendo que bem-aventurados eram os pobres de espírito. E aí a gente fala assim, poxa, mas o que Jesus está querendo dizer com isso? O que é ser pobre de espírito? Aí eu posso olhar para mim, alguém olhar para mim e falar, você é pobre de espírito. Aí você leva a mal, já quer bater no irmão, já quer agredir, me xingou de pobre de espírito. Não é assim que funciona. Ser pobre de espírito significa ser dependente de Deus. Ser dependente de Deus. Ser pobre de espírito significa que o meu espírito sem Deus não é nada. Sem Deus não consegue ser nada. Não consegue viver, não consegue andar, não consegue ter alegria. Ser pobre de espírito, quando você pode até dizer assim, olha, eu sou pobre de espírito, você está dizendo assim, eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus. Para poder viver, eu dependo de Deus. O povo de Israel começou provavelmente a entortar a cara ali. Ser pobre de espírito? Que é isso? Mas Jesus declara, irmãos, várias coisas. Ele declara que extremamente feliz é o que chora, o manso, ou seja, o que é humilde, aquele que é misericordioso. Extremamente feliz é aquele que é limpo de coração. Os pacificadores, aqueles que têm paz. Estes são extremamente felizes. Às vezes nós achamos que seja uma controvérsia total da felicidade tudo isso. Às vezes achamos isso. Pensamos que seria assim. Mas na verdade isso aqui é um modelo. Eu sou humilde. Eu choro na presença do Senhor. Eu tenho misericórdia dos meus irmãos. Eu estou vivendo o que Deus tem para mim. Quando vivemos o que Jesus diz, nós estamos vivendo o que Deus tem para nós.
Jesus é extremamente minucioso aqui ao afirmar uma outra situação que nós muitas vezes nem pensamos em viver assim. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Veja, o que Jesus está dizendo é o seguinte: você é justo, quer viver em justiça, quer viver em santidade, quer viver em paz, quer viver honestamente neste mundo, e te perseguem por causa disso. E o mundo é assim mesmo. Quando você é honesto, você é o fora de questão, você é o extraterrestre. Quando você não traz sua esposa, você é o ET da situação, você é o ET do mundo. Quando você luta para ter uma vida com Deus, você é o anormal. Mas muitas vezes, todos que nos dizem essas coisas, é porque não conhecem a alegria de servir este Senhor. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos, nós podemos tomar como mandamentos de como viver, de como ser, para sermos felizes. Mas muitas vezes nós pensamos assim: a Bíblia é muito cheia de mandamento, né? Que Deus chato, hein? Que Deus chato. Cheio de mandamento, cheio de ordenanças, cheio de situações que nós devemos andar com a justiça, cheio de situações que nós devemos enfrentar para vivermos uma vida com Ele. Eu já disse aqui uma vez, não aqui, mas na igreja, que muitas vezes nós, de um modo geral, quando não conhecemos Deus, a primeira coisa que pensamos é que Deus é um carrasco, só está esperando. Nós ouvimos isso do Tiago Grulha no último acampamento que nós tivemos aqui há um ano atrás. A gente pensa que Deus é um carrasco que está sentado no trono, só esperando você errar para pisar você, para acabar com você. Se você pensa desta forma, você está completamente enganado. O nosso Deus não é nenhum carrasco. Ao contrário, Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de comunhão. Se você pegar a Bíblia e abrir desde Gênesis e for até Apocalipse, sabe o que Deus procura de você? Comunhão. Deus quer comunhão com você. Ele está querendo que você viva a vida dele e ele viva a sua junto com você. Ele quer que você entregue o seu viver para ele, para que ele administre. Você já imaginou um ser, um Senhor igual Deus administrando a sua vida? Já imaginaram isso? O Criador dos céus e da terra. Vejam, lá fora, que lindas essas árvores, que linda a cachoeira, que lindo é tudo, não é? O Criador disso tudo quer tomar conta da sua vida. O Senhor de amor quer tomar conta da sua vida, quer te abençoar nas suas dificuldades, nos seus problemas. Ele quer estar ao seu lado. Ele quer que você diga nesta manhã: Senhor, Senhor, toma conta de mim, o meu coração é teu, toma conta de mim. Ou então nós imaginamos também que Deus está sentado lá no seu trono, está só querendo que a gente erre para nos lançar no inferno. Eu lhe pergunto, se um Senhor que quer lançar todos no inferno, será que Ele mandaria o seu único filho ao mundo para morrer na cruz, sofrer o que sofrer para mandar você para o inferno? Você acha que Ele ia fazer isso?
mandar o seu filho morrer na cruz, para o final da sua vida você ir para o inferno? Eu garanto para você, não. Ele não faria isso. Eu volto a dizer, Deus é um Deus que procura comunhão entre nós, procura comunhão com nós, com as nossas vidas, com o nosso cotidiano. Ele quer andar com você no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, aonde você andar, o Senhor quer andar com você. Ele quer ser o seu rei. Jesus, falando aqui, na sua palavra, ele diz uma coisa que para mim é importante, irmãos. Eu disse aqui que muitas vezes pensamos que só existem mandamentos, coisas para cumprir, ordenanças e tudo mais. Mas aí vem Jesus, o Filho de Deus. Ele pega dizendo aos escribas, aos fariseus, ele diz assim: olha, eu pego todos os mandamentos, todos eles, tudo aquilo que foi ordenado por meu Pai na sua palavra, eu resumo em 2 grandes mandamentos. 2 grandes mandamentos. O primeiro, amar a Deus acima de tudo e acima de todos. Muitas vezes a gente não cumpre isso. Muitas vezes a gente não quer nem viver isso. A gente não quer nem ouvir falar disso. Por que a gente não quer ouvir falar disso? Porque nós achamos que amar a Deus é ser triste. E às vezes nos passam essa impressão mesmo, irmãos. Quando vamos às vezes a uma igreja, ou vão testemunhar na nossa própria igreja, as pessoas dizem assim: olha, poxa, quando eu era do mundo, eu ia para festas, eu fumava, eu bebia, eu cheirava, eu fazia isso, eu chutava, eu espremia, eu isso, eu aquilo. Agora eu estou aqui na casa do Senhor. O Senhor tem festa todos os dias para nós. Todos os dias. Todos os dias. É uma festa na presença do Senhor. Nós vivemos a festa constantemente e independe do lugar onde vamos estar, existe festa dentro de nós com a presença do Senhor. Porque dentro de mim e dentro de você existe uma carência, uma dependência total de Deus, que nos faz apenas ser felizes quando temos a presença de Deus. O resto é tudo passageiro. O resto é resto de verdade. Os mandamentos do Senhor, o primeiro grande mandamento é amar ao Senhor nosso Deus de todo o vosso coração, com todo o vosso entendimento. E eu posso dizer que quando você diz eu amo a Deus acima de todas as coisas, você está dizendo eu prefiro Deus. Eu prefiro Deus. Ao invés, quando me é proposto um lucro fácil, eu digo eu prefiro Deus. Quando me é proposto uma questão moral que vai me denegrir, eu digo eu prefiro Deus. Eu prefiro Deus. O segundo mandamento que Jesus estava dizendo aos fariseus é amar ao teu próximo como a ti mesmo. E aí nós perguntamos, às vezes nós falamos disso para algumas pessoas, mas quem é meu próximo? Olha do seu lado aí. Seu próximo está aí. Não está aí o seu próximo? E às vezes está muito próximo até, né? Seu próximo é aquele que está diante de você, que precisa de você, que precisa de uma palavra amiga, que precisa ouvir a palavra do Senhor, que precisa ouvir
o que é a felicidade do Senhor. Sintetizando o que nós dissemos até agora, Jesus pega todos os mandamentos que nós muitas vezes achamos que são demais, e Deus resume em 2. Se você amar o Senhor nosso Deus de todo o seu coração, e se você amar o seu próximo como você ama a você mesmo, o resto é muito fácil. O resto é muito fácil. Fica simples executar o resto. Mas muitas vezes nós colocamos empecilho em amar o nosso próximo. É um empecilho para nós. Porque muitas vezes amar ao próximo é dizer que o outro é mais importante que eu. Sabia disso? Amar o próximo é fazer por ele o que você gostaria que fizessem por você. Amar ao próximo é não fazer a ele o que você não gostaria que fizessem a você. E muitas vezes nós fazemos o contrário. Ou seja, nós estamos violando um dos grandes mandamentos do Senhor Jesus Cristo, ou seja, da palavra do Senhor. Este grande mandamento vos dou, disse Jesus lá em João, que vos ameis uns aos outros. Uns aos outros. Jesus aqui então ele está dizendo sobre perseguição. Para encerrar esta mensagem da bem-aventurança dele, ele está falando sobre perseguição. E aí nós falamos, mas hoje em dia existe perseguição? Sim, existe. Talvez maquiada, talvez por debaixo dos panos, mas existe perseguição. De diversas formas existem perseguições. Mas eu quero dizer a você, não importa o que você está vivendo de perseguição hoje, o importante é que Deus, o Criador dos céus e da terra, está com você. Estou sendo perseguido? Eu quero Deus. Eu tenho problemas? Eu quero Deus. Eu quero Deus. Talvez os seus lábios não possam dizer isso. Talvez você nem consiga dizer isso com toda a propriedade. Eu quero Deus. Eu quero viver para Deus. Mas eu quero dizer para você que a sua alma clama ao Senhor. A sua alma clama ao Senhor. Talvez você nem perceba, mas a sua alma clama ao Senhor. A sua alma diz: eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero Deus. Eu quero viver para Deus. Eu quero andar com Deus. Eu quero Deus. O apóstolo Pedro, e aí nós vamos já encerrar esta palavra, ele nos dá um exemplo exatamente do que é viver com Deus e viver sem Deus. Pedro é o apóstolo de Jesus, sim, aquele que andava com Jesus, estava nas praias da Galileia, vivia no templo em Jerusalém com Jesus, ele andava em Cafarnaum, ele andava com Jesus em todos os lugares, ele andava com Jesus, ele dormia no mesmo ambiente que Jesus, ele via Jesus curar enfermos, ele via Jesus ressuscitar mortos. Mas Pedro ainda não tinha a alegria vinda do trono de Deus. A alegria vinda do trono de Deus é uma alegria contagiante. Pedro não tinha isso ainda. Tanto que Jesus em Lucas diz assim: Pedro, quando você se converter, lembre-se dos seus irmãos. Lembre-se dos seus irmãos. Mas é bem diferente este Pedro do Pedro que nasceu de novo após Jesus ressuscitar ao terceiro dia. Pedro se transformou num outro homem, num outro
seguidor do Senhor. Ele se transformou em um ser, em uma pessoa que buscava Deus, tinha felicidade em Deus, independente do que estava acontecendo com ele. Ele queria Deus e vivia a felicidade de Deus na sua vida. Assim como o apóstolo Paulo, Pedro também foi perseguido, foi açoitado, e diz a história que Pedro inclusive foi crucificado de cabeça para baixo para morrer. Porque quando foram crucificar ele igual Jesus, ele disse: eu não quero, igual o meu Senhor não, façam diferente. E ele morreu de cabeça para baixo. Mas eu quero dizer para você uma coisa: ele morreu, sofreu, mas ele era feliz, porque ele lutava para cumprir estas palavras de Jesus. Pedro escutou, e ele lutou para ser este modelo de vida, de homem, que Jesus havia apregoado aqui no sermão das bem-aventuranças. Nós também temos esta oportunidade de viver como Jesus apregoou naquele monte. Nós temos a oportunidade de viver o que Jesus tem para nós. Nós temos a oportunidade de viver o significado da palavra Makarios em grego: extremamente feliz, independente das circunstâncias. Eu queria que o grupo de louvor se colocasse à frente. Muitas vezes nós pensamos: é possível ser assim? Dá para ser assim? Eu consigo ser assim? Só existe uma forma de você conseguir ser deste jeito que Jesus está falando: é se você disser: Senhor, seja o rei da minha vida. Jesus, seja o rei da minha vida. Seja o Senhor do meu ser. Coordena tudo quanto eu preciso, tudo quanto eu quero viver, tudo quanto é felicidade para mim, és tu, Senhor. Nós precisamos viver isso. A felicidade total nós só vamos encontrar em Deus, no trono santo de Deus. Você quer viver esta felicidade? Parece que vocês não querem, não. Vocês querem viver essa felicidade? Amém. Deixa o Senhor tomar conta do seu coração.